O Partido Comunista Português vem a este Parlamento apresentar um projeto de resolução intitulado Covid-19 e a crise no sector táxi, as inadiáveis medidas de apoio extraordinário. Naturalmente, a pandemia Covid-19 atingiu as famílias e as empresas madeirenses de uma forma para a qual ninguém estava preparado e, apesar do aparente conforto dos dias de hoje, ainda não podemos aferir uma data em que seja possível voltar a uma completa normalidade. Se hoje chegamos a uma fase de retoma gradual, prudente e com muito cuidado, deve-se à tomada de medidas corajosas e numa altura certa pelo Governo Regional, que com coragem e determinação, mesmo correndo o risco de parecerem exageradas, são hoje reconhecidas e louvadas pela população em geral. Infelizmente, muitas atividades económicas foram fortemente afetadas pela paragem obrigatória para alguns setores e pela redução de atividade para outros. O setor do táxi também foi atingido, não pela determinação de encerramento total decretada durante o estado de emergência, mas reconhecemos que veio reduzida a sua atividade e, obviamente, as suas receitas. Este é um setor que merece todo o nosso respeito e consideração e, apesar de nunca ter estado com a atividade totalmente encerrada, depende muito da presença na região de turistas, sendo que neste capítulo a retoma poderá vir a ser mais lenta. Para haver turistas, terá de haver procura. Estamos totalmente dependentes da origem e da capacidade de, na origem, precaver a saúde de quem nos visita, mas também de quem os recebe. Estamos conscientes que proceder a uma abertura desesperada, como alguns preconizam, sem o cuidado necessário, poderá hipotecar todo o trabalho promovido pelo Governo Regional e prontamente acatado por toda a população. Como é do conhecimento geral, a preocupação inicial do Governo Regional foi uma aposta clara na defesa do bem que mais devemos preservar, a salvaguarda da saúde pública e da vida. Sem as medidas de contenção e prevenção antecipadamente tomadas, a retoma da economia não seria tão pronta como estamos a verificar e como todos desejamos, e aí sairemos todos mais prejudicados. Passada a fase inicial, em que a preocupação foi a saúde, a aposta imediata foi tratar da vida das empresas, da sua continuidade e, muito principalmente, na manutenção dos postos de trabalho. Para tal, foram lançadas medidas de apoio à economia, com incidência no combate ao desemprego. Assim, e na região, em complemento com o layoff simplificado, que podendo ser total ou parcial, foram desde logo criados outros apoios, como por exemplo, apoio financeiro complementar aos trabalhadores independentes e sócios-gerentes, reforço do apoio definido a nível nacional para os profissionais independentes, titulares de rendimentos exclusivamente da categoria B, pagamento de salários a trabalhadores em cerca sanitária. Foi criada a linha regional de apoio à tesouraria InvestRAM Covid-19, no montante de 100 milhões de euros, que, ao contrário do que é praticado em Portugal continental, e mantendo o volume de emprego, reverte em financiamento a fundo perdido e que também está acessível ao sector do táxi. Foi também criado um fundo de emergência social no valor de 5 milhões de euros, destinado a compensar todos os que demonstram perda de rendimento, podendo o mesmo ser aplicado aos trabalhadores ou empresários. As moratórias dos empréstimos bancários destinadas às famílias estão também disponíveis para empresas e, logicamente, também para este setor. Com a abertura das atividades de serviços e comerciais, naturalmente irão surgir novas necessidades, novas reivindicações e poderão surgir medidas de apoio adicionais que também estarão ao dispor destes profissionais. O Partido Comunista Português, neste projeto de resolução, reclama ainda mais benefícios de natureza fiscal para o setor. Pois bem, é importante relembrar que é na região autónoma da Madeira que se aplica a mais baixa taxa de IRC, que beneficia as micro e pequenas empresas e aí, uma vez mais,
O setor do táxi, pela sua atividade, também é beneficiado. Assim, e apesar de compreender a situação destes profissionais, a mesma, infelizmente, não é diferente de outras tantas empresas, empresários e não individuais ou profissionais liberais que colhem as mesmas dificuldades e não seria prudente criar discriminações positivas para alguns setores em detrimento de outros. Naturalmente, neste tempo em que foram afetadas várias empresas, muitos trabalhadores, e para preparar a retoma económica será necessário apoiar, ajudar e investir. Mas para ajudar, a Madeira também necessita de ajuda. Ajuda da Comunidade Europeia, ajuda da República. Necessitamos de uma real solidariedade do Estado. Não podemos aguardar por mais estudos. Não podemos aceitar que a região ainda não tenha qualquer resposta do Estado quando está em causa a saúde das empresas, quando estão em causa os postos de trabalho de muitos madeirenses e porto-santenses. Não podemos aceitar que o Governo da República aprove moratórias para empréstimos e para rendas a cidadãos e empresas e, de igual forma, não proceda quando se trata de uma região que, dada a sua insularidade, terá custos de recuperação superiores. Não podemos aceitar que o Governo da República continue a ignorar o pedido de suspensão da Lei das Finanças Regionais, sem a qual a Madeira não poderá responder às necessidades das famílias e das empresas regionais. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Ricardo Lume, a verdade é que a Madeira é a única região em que tem possibilidade de as empresas se candidatarem a financiamentos a fundo perdido. E no caso da linha Investram, os sócios gerentes também se podem candidatar. Em relação ao Sr. Deputado Vítor Freitas, eu até estranhei o Sr. Deputado Vítor Freitas falar, porque reparei que em meados de março o Sr. Deputado Vítor Freitas dizia ou criticava o discurso de medo das autoridades regionais que o levavam ao pânico. Isto no princípio de maio, quando ainda estávamos no princípio da pandemia. Se fosse o Sr. Deputado Vítor Freitas a governar, não sei como é que estaria a Madeira. De qualquer forma, Sr. Deputado, eu queria lhe lembrar, referi aí que o Governo está a iludir os madeirenses. Iludir está o Governo de António Costa, que criou linhas de apoio, não a fundo perdido, e que chegam a atingir 4,5% de custos e taxas de juros. Muito obrigado. Muito obrigado, da PSC. Então, Sr. Deputado, pelas suas palavras, o bom exemplo, dou-lhe por exemplo a Ministra da Agricultura, que chegou a afirmar que o coronavírus poderia ser bom para a economia portuguesa. Muito obrigado.